Fala galera, hoje é dia de jogar a história. E hoje é dia do meu jogo favorito até agora da franquia Halo. Hoje é dia de Halo Reach. O jogo foi lançado em 2010 como exclusivo de Xbox 360, mas depois foi incluído na coletânea The Master Chief Collection em 2019 para Xbox One. E é essa a versão do Master Chief Collection que foi jogada aqui. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. E nesse caso em específico, eu vou contextualizar algumas coisas importantes antes do jogo em si. Halo Reach é uma prequel, é uma história que conta o início de tudo, antes mesmo do primeiro jogo Halo Combat Evolved. Então para entender tudo aqui, você não precisa saber nada antes, mas esse é só o começo. As cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. Por isso vai ter vários cortes. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Com o passar dos anos, o planeta Terra passou por vários problemas, inclusive a superlotação. Isso acelerou a expansão e a colonização universal com as viagens e saltos hiperespaciais, o Sleep Space. E agora a humanidade se espalhou pela galáxia. A UNSC, ou United Nations Space Command, surgiu no ano de 2163 como a principal agência da humanidade para essa exploração, sendo responsável por forças militares, exploração, treinamento e pesquisas científicas em favor dos humanos. Em 2170, a humanidade passou a ser governada por uma única liderança, a UEG, a United Earth Government, ou Governo Unificado da Terra. E muitas colônias de humanos se instalaram em vários planetas a partir daí, fazendo até terraformação nesses locais. O planeta Harvest, por exemplo, era importante para suprimentos e colheita, mas o mais importante era o planeta Reach. Reach ficava no sistema Epsilon Eridani, a 10,5 anos-luz de distância, e era o planeta habitado mais próximo da Terra. O planeta foi colonizado no ano de 2362 e era um local rico em titânio. Por isso, e pela sua proximidade, Reach se tornou o segundo planeta mais importante para os humanos, e era usado também como a sua maior e mais importante base militar, de treinamento e de pesquisa, que servia como primeiro nível de defesa contra possíveis ameaças à Terra. E a maior ameaça seriam os Covenant. O Covenant era um grupo religioso de várias raças alienígenas que faziam parte desse pacto e que cultuam os mesmos considerados deuses, os Forerunners. E na busca por artefatos dos seus deuses, eles descobrem que os grandes inimigos dos Forerunners eram os humanos. A UNSC tinha vários grupos militares e vários projetos como os soldados de campo, os fuzileiros navais, os soldados de elite ODST, ou Orbital Drop Shock Troopers, e o grupo supremo de super soldados, os Spartans. O projeto Spartan, que começou sendo chamado de Projeto Orion, era um programa de treinamento para a criação de super soldados. Iniciado no ano de 2491, o Projeto Orion focou principalmente em melhorias genéticas para soldados das Forças Armadas. Mas com a chegada da doutora Catherine Halsey, em 2506, se iniciou o Projeto Spartan II. E dessa vez, a ideia era criar super soldados tecnologicamente, geneticamente, fisicamente e mentalmente superiores. Para isso, ela passou a usar crianças órfãs e algumas até sequestradas, treinadas e usadas em experimentos por toda a sua vida. E as poucas crianças que sobreviviam a esse treinamento se tornavam basicamente armas de combate.
sendo superior a um humano comum em tudo, por pelo menos 3 ou 4 vezes mais. E outra coisa que a Dra. Halsey criou para essa geração de Spartans é a super armadura de combate ultra tecnológica, batizada de Mjolnir. E o maior nome dessa geração é o super soldado John 117, chamado também de Master Chief. Futuramente, existiram variações desse projeto como os Spartan 3 e Spartan 4. Os Spartan 3, por exemplo, eram mais fáceis de serem produzidos, por isso mais numerosos. E por ser um pouco menos poderosos que os Spartan 2, eles tinham como prioridade o trabalho em equipe. Então vários grupos foram criados, e um dos que mais se destacou foi o time Noble. A humanidade viveu uma estabilidade pacífica de 200 anos praticamente, até que conflitos civis começaram a surgir nas colônias exteriores, com vários grupos buscando a separação da UEG. Os soldados do Projeto Orion e Spartan foram criados na intenção de conter essas insurreições, conflitos separatistas que no ano de 2517 se tornaram uma grande ameaça. Mas nenhuma dessas ameaças era tão grande como o Covenant. Em 2525 aconteceu o primeiro encontro dos Covenant com a humanidade. E isso foi devastador. Os Covenant quase destruíram o planeta Harvest e uma guerra entre as raças se iniciou. Muitas batalhas em muitos planetas aconteceram a partir daí, e muitos humanos caíram em combate. Planetas como Bliss, Madrigal, Jericho 7 e Arcadia foram brutalmente devastados, ou estilhaçados, como dizem os Covenant, algo que acabava com a possibilidade da existência da vida. Então a humanidade sofria muitas perdas. Inclusive, no ano de 2535, o almirante Preston Cole criou um protocolo de segurança, o Protocolo Cole, que impedia que naves em fuga se dirigissem em direção à Terra, porque se o Covenant descobrisse a localização do planeta, seria o fim da humanidade. Assim como qualquer nave ou inteligência artificial deveria ser protegida, e se fosse capturada, ela deveria ser destruída, para também não colocar a Terra em risco. Mas uma das maiores vitórias dos humanos foi na Batalha de Fumarole, em abril de 2552, onde o time Noble atuou nos combates. Catherine B-320, a Noble 2, tentava levar uma bomba de destruição em massa até a nave dos inimigos, mas foi violentamente atingida e perdeu um braço no combate, inclusive sendo substituído depois por um braço mecânico. E foi Tom A-293, o Noble 6, quem continuou a sua missão e se sacrificou para destruir um cruzador Covenant. E foi graças a ele que os humanos venceram essa batalha. O Noble Team continuou. A guerra continuou. E a prioridade era proteger Reach, a maior colônia da humanidade depois da Terra. Mas o Covenant era brutal e impiedoso. E essa história é sobre a queda de Reach. A história começa no dia 24 de julho de 2552, no planeta Reach. Nesse momento, a unidade de super soldados Spartan, o time Noble, se reúne. O oficial superior do time, o Coronel Roland, diz que eles perderam contato com uma das suas bases de retransmissão, localizada na cidade de Visegrad. Eles acreditavam que se tratava de rebeldes separatistas, as insurreições, mas outras unidades foram enviadas para investigar e nenhuma voltou. Sendo assim, Roland decide enviar os super soldados Spartans para essa missão, porque Reach é importante demais. E para isso, o time Noble recebe um novo substituto, o 6º membro da equipe, o Spartan B-312. A equipe de Spartans é liderada pelo Noble 1, o comandante Carter A-259.
E depois de repassar a missão com o Coronel Holland, Carter apresenta o resto da equipe ao novato. A segunda em comando é Catherine B-320, ou Cat, a Noble 2. O sniper Jun A-266 é o Noble 3. O oficial Emil A-239 é Noble 4. E o oficial George 052 é o Noble 5. O único que já fez parte do projeto Spartan 2 também. A entrada do Noble 6 no grupo gera um pouco de desconforto, porque era uma posição que os outros membros da equipe preferiam deixar vazia, pelo que aconteceu ao antigo Noble 6 na Batalha de Fumarole. Mas Carter estava feliz em ter mais apoio na equipe. Carter também diz que leu a ficha do Noble 6 e viu que ele tem tendências a agir sozinho, mas na Noble, o trabalho em equipe é fundamental. No caminho para a missão, Cat detecta uma falha de comunicação com o quartel-general, ou seja, eles estavam numa zona morta e não terão o apoio do comando. Mas mesmo sozinhos e com mais atenção, a equipe Noble estava preparada. Enquanto Jun vigia tudo dos céus, o resto da equipe Noble faz as buscas, encontrando sangue e destruição. Poucos civis, fazendeiros, são encontrados, e eles se esconderam depois de ouvir gritos e tiros. A equipe Noble então continua investigando quem causou tudo isso, até que numa das estruturas eles encontram os responsáveis. Eram os Covenant. Os alienígenas encontraram e chegaram ali em Reach. Grupos de Grunts e Jackals, usando naves alienígenas Banshee e até com os mais habilidosos aliens do Covenant, os Elites, atacavam por todas as partes. Pequenas naves de transporte traziam ainda mais inimigos. E a equipe Noble precisa lutar por toda a área de Visgrad para seguir até o posto de retransmissão. Ao chegar finalmente no local, eles encontram os outros soldados mortos. Eram os soldados enviados antes do grupo de Spartans. E apenas um sobrevivente diz que eles foram pegos de surpresa e tinham se separado do resto da sua unidade. O Noble 6 encontra o corpo de um cientista e nele um dispositivo. Então ele o entrega para Cat, enquanto George encontra uma civil sobrevivente que não parece falar o mesmo idioma que eles. Mas ela estava assustada, e o seu medo não era dos Spartans, e sim dos Covenant. Nesse momento, um Covenant Elite, usando a sua espada de energia, aparece ali dentro da instalação, atacando a equipe Noble, e um combate intenso se inicia. O inimigo captura o soldado sobrevivente, e Noble 6, ao lado de George, vão atrás deles. Depois de um intenso tiroteio, a dupla consegue derrotar os inimigos, mas falham em salvar o soldado. Na estação, Cat tenta ativar o retransmissor, mas diz que a estação sofreu muitos danos e todos os componentes foram queimados. Isso quer dizer que, para ela voltar a funcionar, o processo de reparos demoraria no mínimo 2 semanas. Enquanto Cat tenta fazer uma linha direta para entrar em contato com o quartel-general, George tenta falar com a jovem civil resgatada. Ele tira o seu capacete para mostrar que é amigo. E ela diz que o seu nome é Shara, e que o cientista que trabalhava naquela instalação era o seu pai. George é o mais emotivo da equipe Noble e fica mexido com toda aquela situação. Nesse meio tempo, Cat consegue estabelecer uma fraca conexão com o quartel-general e todos saem dali para que Carter converse com o Coronel Holland. Então Carter comunica que o problema não era com rebeldes insurgentes. O problema era muito pior. Os Covenant estão em Reach. Enviando então o código oficial de confirmação de avistamento alienígena, se inicia a contingência de inverno. Que Deus nos ajude. A guerra começou. O Covenant iniciou a invasão e os ataques em vários locais de Reach. Então 2 dias depois, a equipe Noble é enviada para proteger a base naval Sword da UNSC.
O Noble 6, ao lado da equipe de Spartans, iniciam a defesa do lugar, acabando com vários alienígenas no caminho, cheios de armamentos, veículos blindados e até com novos inimigos como os Hunters. Até que a equipe consegue acabar com as forças terrestres e até com os veículos aéreos dos Covenant, assim conseguindo liberar o caminho para um ataque orbital, destruindo uma imensa nave alienígena. A missão da equipe Noble foi um sucesso, e o Noble 6 é parabenizado pela sua atuação. Mas antes de poder comemorar, a equipe é enviada para a ala de ciência da base SWORD, porque a doutora Catherine Halsey queria um relatório da missão. A doutora Halsey é a criadora do projeto Spartan 2, e agora ela é quem estava no comando dos Noble durante essa operação em Reach. Os Spartans se reúnem na ala de ciência, onde a doutora Halsey diz que o centro de dados do retransmissor de Visgrad era a casa de um dos seus xenoarqueologistas, chamado de Professor Laszlo Soriard. Ele era o pai de Shera, aquele homem que eles encontraram morto na estação. Mas a morte de Laszlo, ou o que aconteceu com Shera, era irrelevante para Halsey. Ela queria saber sobre o membro da Elite Covenant que atacou o lugar. Halsey acredita que o Covenant manda equipes de soldados de elite procurarem artefatos de valor para a religião deles, artefatos Forerunners. Ou seja, é quase certo que o Covenant atacou a instalação por causa da grande quantidade de dados guardados ali. As últimas anotações de campo do Professor Soriard estavam no dispositivo que o Noble 6 pegou do corpo dele e que estava agora com Cat. Então Cat devolve o dispositivo para a cientista, mas Halsey a acusa de tentar acessar os seus dados, algo que é proibido aos soldados. E Halsey até diz que ela poderia ser presa por isso. Mas Carter intervém e diz que também poderia mandar Halsey para a prisão, porque é proibido interferir nas atividades Spartans em plena contingência de inverno. Assim, indicando uma sugestão de leitura para a doutora Halsey, a equipe Noble deixa a sala. Um tempo depois, Jun, o Noble 3 e o Noble 6 são encarregados de fazer o reconhecimento de uma possível área invadida pelos alienígenas, atrás de qualquer sinal de atividade Covenant. Mas eles encontram algo muito pior. Eles não encontram só uma força de ataque Covenant, mas sim uma preparação para uma invasão total. A guerra era muito maior do que eles imaginavam. Alguns dias depois, no dia 12 de agosto de 2552, todo o exército de Reach combatia a invasão Covenant. Graças à equipe Noble, várias bases secretas dos Covenant foram descobertas, incluindo uma área de pouso. Sendo assim, as forças aliadas atacaram essa base para tentar conter a chegada a Alien. A missão de Noble 6 era destruir um pináculo Covenant que transmitia um sinal aos alienígenas. Passando por áreas infestadas de inimigos, a equipe destrói armas antiaéreas e seguem numa aeronave até a principal estrutura Covenant. Mas ao passar por um campo de força, a aeronave fica desgovernada e eles fazem um pouso forçado. Assim, os Spartans seguem em frente, combatendo os inimigos e se infiltrando naquela torre central, onde o Noble 6 consegue desativar o campo de força, deixando o pináculo vulnerável para um ataque. A estrutura Covenant seria destruída. A missão foi um sucesso, e enquanto a equipe Noble se retira dali, o Noble 1, Carter, solicita um ataque usando munição Mach vindo direto da atmosfera. Um ataque extremamente poderoso dos aliados vindo da superfragata Grafton é disparado. E aquele pináculo inimigo é destruído. A missão parecia um sucesso. Até que um ataque inesperado, maior ainda, destrói a Grafton. A super arma dos humanos não era nada comparado ao imenso cruzador Covenant que surgia na atmosfera de Reach nesse momento. No dia seguinte,
foi descoberto que aquele pináculo era, na verdade, um teleportador conectado a um super transportador Covenant camuflado. Ou seja, o inimigo era mais forte do que se esperava. Apesar disso, a frota da UNSC já estava enviando reforços para Reach, e o primeiro grupo de combate deve chegar em 2 dias. O problema é que a guerra era devastadora, e basicamente só sobrou a equipe Noble para defender o planeta. Eles podem não conseguir esperar 2 dias pela chegada dos reforços. Obviamente, os Spartans não gostaram nem um pouco disso, e Cat vai falar com Carter, porque ela tem uma ideia. Ela o faz lembrar de uma situação que aconteceu no passado, uns 2 anos atrás, onde uma nave colônia foi para Cygnus e ela explodiu no caminho. O resultado disso foram 700 pessoas mortas. Segundo Carter, isso aconteceu por causa de um defeito no drive do sleep space da nave. Mas aquilo não tinha sido um acidente, tinha sido proposital. Então Cat pretende fazer o mesmo, agora na supernave Covenant. Quando os outros membros da equipe se aproximam, Cat explica melhor o seu plano. O objetivo era destruir o cargueiro Covenant que está na órbita bem em cima deles. Com um drive Sleep Space, eles poderiam dar um jeito de entrar no cargueiro e usá-lo para explodir a nave Covenant. O problema é que um drive Sleep Space era basicamente o equipamento mais caro existente, sem falar que eles não tinham um transporte orbital. Mas Cat tem a solução. Eles podem adquirir esse drive numa plataforma de lançamento que, entre aspas, oficialmente não existe, onde ocorreu outro projeto que também oficialmente não existiu, chamado de Programa Sabre. Um projeto que teoricamente não existe e que tinha um piloto, o próprio Noble 6. O plano estava feito e tudo que eles precisam é de uma autorização do Coronel Roland. Assim, no dia seguinte, a equipe Noble vai para a plataforma do Programa Sabre, totalmente autorizados a seguir com o plano super arriscado de Cat. Chegando lá, depois de acabar com mais forças do Covenant no caminho, o grupo consegue um veículo orbital, e o Noble 6 vai pilotá-lo, com o George, o Noble 5, como suporte. E assim, eles partem até a órbita de Reach. Acabando com algumas naves inimigas pelo caminho, eles chegam na nave da UNSC Savannah. Aproveitando a entrada na nave, George pede ao computador de bordo, a inteligência artificial chamada DOT, que relate como estão as coisas na base SWORD. E acontece que, infelizmente, o Covenant já acabou com o lugar, e todos na base agora estão mortos. George, sendo o mais emotivo e sabendo que a doutora Halsey, a criadora dos Spartans, estaria nessa contagem de mortos, ele sente a perda. Nesse momento, o Coronel Roland contata o Noble 6, relatando que identificaram uma nave classe Corveta na rota deles. Essa é a nave Covenant que deveria ser destruída. Levando o Drive Sleep Space da própria nave Savannah, eles avançam, destruindo os motores e os caças que acompanhavam a corveta. E assim, a operação tem início. O Noble 6, acompanhado de George, invade a nave corveta, matando todos os aliens ali dentro, e então conseguem plantar a bomba. Uma vez feito isso, eles devem voltar. Mas o problema é que o Covenant danificou a nave, queimando o sistema de propulsão. Ou seja, eles terão que depender da gravidade para voltar. E para piorar, o temporizador da bomba também foi danificado. Ou seja, ela vai precisar ser ativada manualmente. George nasceu em Reach. Ele ama o seu planeta. E ele vai fazer de tudo para que a sua missão de acabar com os invasores seja bem sucedida. Nem que ele tenha que morrer por isso. Assim, ele entrega suas placas de identificação ao Noble 6 e o joga para fora da nave, pedindo para que ele faça esse sacrifício valer a pena. Desse jeito, o Noble 6 é jogado no espaço em direção a Reach,
enquanto George, o Noble 5, se sacrifica e morre na explosão da destruição da nave Covenant. A missão foi um sucesso, e essa foi uma vitória para Reach. A humanidade venceu essa batalha, mas não a guerra. Pelo contrário, com a destruição da corveta, mais naves Covenant começam a surgir. Era uma frota inteira do exército inimigo pronto para invadir Reach de uma vez por todas. De volta ao planeta, o Noble 6 retoma consciência depois da queda, que resistiu graças à armadura Mjolnir que o reveste. Ele recupera o seu equipamento e anda por volta de 9 dias até chegar na cidade mais próxima, Nova Alexandria, que sofria uma invasão em massa dos Covenant nesse momento. O Noble 6 entra na cidade e começa a enfrentar as forças inimigas como pode, e ajuda um grupo de civis a escapar da cidade, inclusive de Covenants mais poderosos ainda, os Brutes. Depois disso, o Noble 6 consegue finalmente uma comunicação com o Cat, e ele conta sobre a morte de George, e que ele cumpriu a sua missão. Sem muito tempo para lamentação, ela envia naves pelicanos para resgatar o companheiro Spartan. A cidade de Nova Alexandria era praticamente a capital de Reach, e ela caiu. Noble 6 observa toda a situação enquanto era transportado para junto do resto da equipe Noble. Carter o recebe e diz que o relatório vai ter que esperar, já que o Covenant estava interferindo em todas as comunicações com o comando. Ele o manda ajudar Cat com uma contra-operação e diz que é bom tê-lo de volta. E quanto a George, Carter diz para Noble 6 que ele faça com que se orgulhe. A equipe se reúne no prédio da ONI e lamenta a destruição de Nova Alexandria e a morte de George, ainda mais pelo fato de que ele se sacrificou, mas Reach não ficou a salvo. A única coisa que eles poderiam fazer agora era evacuar os poucos civis sobreviventes do planeta. Cat e Jun questionam por que Spartans estão sendo usados para manobras defensivas em vez de ir para o combate. E mesmo Carter não querendo admitir, mas aquela já era uma guerra perdida. A conversa é interrompida por uma chamada do Coronel Holland, que faz a comunicação através de um canal aberto. Ou seja, não era uma linha segura, o que quer dizer que os Covenant poderiam rastreá-los. Mesmo assim, Carter responde imediatamente. Mas todas as comunicações são cortadas quando um clarão de radiação começa a subir a níveis perigosíssimos. Até mesmo para os Covenant, que são vistos em retirada. E assim se inicia um novo ataque. A equipe Noble precisava sair dali. E na fuga, Carter diz o que Holland queria. Ele os mandou para a base SWORD. O objetivo deles é tomar de volta o controle da estação, ou destruir tudo, antes que os Covenant consigam acesso às pesquisas da doutora Halsey. Só que no caminho para a saída daquele prédio, o pior acontece. No meio da fuga, no meio da conversa, Cat leva um forte tiro na cabeça, que atravessa até mesmo o capacete da sua armadura. O resto da equipe tenta salvá-la, mas era inútil. Catherine B-320, a Noble 2, a segunda em comando do time, foi assassinada. O time Noble segue a missão passada por Holland e volta à base SWORD devastada. A equipe Spartan chega acabando com o grande grupo de Covenant que tomaram o local e conseguem entrar na base destruída. Mas ao chegar ali dentro, eles descobrem através de DOT, a inteligência artificial que os acompanha, que a rota que eles tinham foi revisada por outra IA, uma inteligência artificial de autoridade superior. E apesar do grupo não gostar muito disso, eles obedecem às ordens. Eles entram num transporte de carga que começa a levá-los para uma instalação subterrânea. E ali, a própria doutora Halsey entra em contato. Mesmo tendo sido considerada morta pelos relatórios, ela sobreviveu escondida ali
no meio da ocupação dos Covenant. Halsey diz que as ordens da equipe Noble mudaram. Ao invés de destruir aquela base para evitar que os inimigos conseguissem as suas informações, o objetivo agora era levar uma carga de extrema importância em segurança. No caminho para o subterrâneo, a equipe Noble observa um artefato alienígena que não tem origem humana nem Covenant. Aquilo era extremamente avançado, e Halsey estava perto de decifrar os dados da tecnologia que tem naquele lugar, e essa é a melhor chance de sobrevivência para a humanidade. O problema é que o Covenant já estava ali. Então, mesmo a contragosto, a equipe Noble precisa fazer de tudo para ganhar tempo para que a Dra. Halsey termine de decifrar esses dados. Com as habilidades de todos da equipe, eles contêm o Covenant. E finalmente a Dra. Halsey consegue o que precisava. Ela libera a passagem e o time Noble vai ao seu encontro finalmente. Assim, a Dra. Halsey revela ter descoberto informações importantes de uma civilização antiga desconhecida. E essas informações agora eram guardadas por uma IA, uma inteligência artificial que escolheu os Spartans como os seus mensageiros. A missão da equipe Noble é levar essa IA até o estaleiro de demolição da UNSC na cidade de Azod, onde encontrarão um cruzador classe Halcyon que vai retirar aquela IA de Reach. Segundo a Dra. Halsey, a queda de Reach é inevitável. E se eles não fizerem nada, a humanidade inteira pode cair logo em seguida. Essa IA e as suas informações são as únicas coisas que podem salvar a raça humana. E talvez eles consigam tirar desse artefato algo que possa ser usado contra os Covenant. A Dra. Halsey então recolhe a IA e a deixa sob os cuidados do Noble 6, dizendo que aquela inteligência artificial o escolheu e o Spartan promete levá-la em segurança. Na saída da base, Jun, o Noble 3, é encarregado de escoltar Halsey em segurança até a base Castle e vai com ela. Enquanto Carter, Emil e Noble 6 seguem com a missão de levar a inteligência artificial. Então Dot passa as coordenadas da nova missão e diz que o caminho é perigoso, cheio de inimigos. Mas ao chegar, o cruzador da UNSC, chamado de Pilar de Outono, os estará esperando. No caminho, eles são atacados por naves Covenant, e durante esse tiroteio, ainda pilotando um Pelican, Carter é atingido. Sem escolhas e bastante machucado, o líder do esquadrão decide ficar para trás. Enquanto Noble 6 e Emil, o Noble 4, deixam a nave e devem seguir o caminho a pé. Toda a esperança era depositada neles agora. Os dois avançam, com muita luta pelo caminho, e quando um maquinário imenso dos Covenant, um Scarab, os impede de avançar, Carter faz o último sacrifício e joga o seu Pelican nele, destruindo o Scarab na explosão e morrendo no processo. Noble 6 e Emil continuam e conseguem chegar até o estaleiro onde os oficiais da nave Pilar de Outono estavam. Depois de limpar a área de pouso, acabando com vários alienígenas Covenant, incluindo Elites e Brutes, o Noble 6 consegue finalmente chegar até o Pelican, onde estava o capitão do Pilar de Outono, o capitão Jacob Keyes. E o Spartan entrega a inteligência artificial, cumprindo a sua missão. Só que, para conseguir voltar até o Pilar, aquele Pelican vai precisar de escolta. Porque os Covenant continuam atacando, então deixar o planeta vai ser extremamente difícil. Tão difícil que antes de poder fazer algo, Emil é atacado pelas costas e é empalado por um Elite com a sua espada de energia. E Emil morre, mas também leva junto o inimigo. Os fuzileiros tentam chamar o Noble 6 para sair dali com eles, mas ele recusa. Ele prefere ficar, lutar e garantir que o cruzador Pilar de Outono deixe Reach em segurança. O Noble 6 vai cumprir
essa última missão. Reativando um canhão de propulsão eletromagnética, o Noble 6 consegue destruir naves inimigas e um mega cruzador Covenant, conseguindo assim limpar o caminho para que o Pilar de Outono deixe o planeta. Noble 6 cumpriu a última missão da equipe Noble, e ele praticamente salvou a humanidade com isso. Sozinho agora, o Noble 6 observa a queda de Reach. Ele não tem mais escolhas. Ele não tem mais missão, a não ser tentar sobreviver. Uma missão impossível de ser realizada nesse momento. Noble 6 luta o máximo que pode, mas a quantidade de alienígenas Covenant em Reach era imensa e não tinha mais nada que pudesse ser feito. Ele fez o mais importante. Ele cumpriu a sua missão. Depois de aprender a trabalhar em equipe, como Carter tinha lhe dito no começo da história, agora o Spartan vai ter que agir sozinho pela última vez. E agora, como um guerreiro espartano, o Noble 6 cai, mas luta até o último suspiro. Assim, o Spartan B-312, o Noble 6, é morto pelo Covenant, enquanto Reach é tomada. O dia 30 de agosto de 2552 marca a queda de Reach. O inimigo foi brutal e eficiente, mas não foram rápidos o bastante, porque foi graças ao Noble 6 e a toda a equipe Noble que a doutora Halsey e o Pilar de Outono conseguiram sair do planeta. E por causa disso, encontraram o Halo, desvendaram seus segredos e destruíram os Covenant. Tudo isso graças àquela inteligência artificial que eles salvaram. O seu nome era Cortana. Infelizmente, o Noble 6 não viveu para ver o triunfo da humanidade, mas ele e toda a sua equipe nunca serão esquecidos. Reach não será esquecido, e um dia vai ser reconstruído. Quase um mês depois, no dia 19 de setembro de 2552, no espaço, agora longe de Reach, a Pilar de Outono seguiu com a missão de levar essa inteligência artificial guardiã em segurança. O problema é que a sua fuga os levou até uma estrutura espacial bem diferente. Um tipo de anel gigantesco no meio do espaço. Aquele era o primeiro encontro da humanidade com um Halo. Mas dentro do Pilar de Outono existia um salvador da humanidade. O Spartan John 117. O Master Chief. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, e lembrando que esse é só o começo da história de Halo. Então me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.